Ficar ou largar? Como saber se esse namoro ainda vale a pena? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Estou com a minha excelentíssima, mulher da minha vida. Estamos aqui para gravar mais um vídeo que eu recebo tanto na caixinha de perguntas. Otávio, devo ou não continuar o meu namoro? Pretendo nesse vídeo aqui expor um princípio, um fundamento central para vocês que estão namorando e de algum modo têm essa dúvida, beleza? Mas antes a gente tem que deixar claro que namoro, pessoal, não é casamento. Namoro é uma outra coisa, tá? Então veja, quando eu falo sobre largar ou ficar no namoro, é óbvio que eu vou utilizar aspectos que quando a gente fala de casamento não cabe, beleza? O casamento possui uma responsabilidade formal. Casamento tende a ter uma história muito mais longínqua entre os cônjuges. Tem toda uma questão também da religião dos cônjuges, filhos, construção patrimonial, etc. Então é óbvio que eu não vou fazer um vídeo falando sobre largar ou continuar num casamento. Eu não acho prudente. Eu acho muito mais prudente convidar as pessoas casadas a fazer terapia, procurar um terapeuta de casal para entender essas questões, né? E ver como é que eles podem conduzir a relação, do que tentar se orientar a partir de um vídeo no YouTube. Entretanto, quando a gente fala de namoro, eu consigo ser mais cirúrgico justamente porque o namoro ele tem uma finalidade muito específica, ele tem uma dinâmica muito mais simples do que a do casamento, e ele também visa obter algumas respostas bem objetivas acerca, da relação quando duas pessoas optam por namorar. Porque a gente sabe, o namoro não é uma finalidade, o namoro é um meio. As pessoas se conhecem, namoram, para aí sim verem se elas querem dar um passo a mais, que é o casamento. Então, sob certo aspecto, quando um homem e uma mulher se relacionam, a finalidade da relação, é o casamento. E eles passam por processos para ver se eles querem de fato alcançar essa finalidade juntos. Então, namoro, noivado e aí sim casamento. Então, se a gente pegar uma hierarquia de importância e de valor, a gente pode dizer que o namoro é isso aqui, o noivado é isso aqui e o casamento é isso aqui. Então, ficante nem... Porra, ficante... Pelo amor de Deus. Sim, eu sinceramente, agora eu já vou ser sincero aqui, eu já acho meio bobo, meio tosco eu estar falando sobre namoro para vocês. Porque a nossa geração, sob certo aspecto, ela ultravaloriza essa realidade que, olha, é uma realidade que não tem comprometimento real ainda, Real. Ah, Otávio, mas eu me comprometo com o meu namoro. Não, é um comprometimento real, Não só um comprometimento afetivo, mas é um comprometimento que abarca outras esferas da vida. Tanto materiais, quanto espirituais, quanto morais, quanto cívicas, jurídicas, Então o pessoal hoje romantiza o namoro e trata o namoro já como se fosse um casamento. Isso é uma bobeira sem fim. Uma bobeira sem fim. Então a ultravalorização do namoro já é um sinal de infantilidade do nosso tempo. As pessoas acham que namorar já é um puto de um comprometimento. O namoro já é um grandíssimo compromisso. Justamente por quê? Porque a gente está numa geração que não consegue se comprometer. As pessoas não estão dispostas a se comprometer com absolutamente nada. Não conseguem se comprometer verdadeiramente com a fé, com os outros, com o seu trabalho, quiçá num relacionamento conjugal. Então se pede namoro, meu Deus, parece que aquilo ali já é assim, o ápice do comprometimento. E é óbvio que não. Mas, como nós sabemos que hoje as pessoas passam por muitos dramas acerca dessa realidade, que na minha percepção ela é muito simples e objetiva, e que jamais deveria assim, ocupar nossa cabeça a ponto da gente perder noites de sono e passar meses, anos enclausurados numa relação, em dúvida sobre o namoro. Mas enfim, a gente sabe que tem pessoas que têm essa dificuldade e eu estou aqui para ajudar essas pessoas, quero ajudar vocês nesse sentido, para orientá-los acerca dessa realidade que é o namoro e, sobretudo, durante esse vídeo aqui, responder a pergunta que a gente se fez na largada. Ficar ou largar? Como saber se esse namoro ainda vale a pena? Beleza? Então vamos lá. Já entendemos que namoro é um processo de conhecimento e não tem tanto comprometimento como, por exemplo, um casamento.
Então o namoro é o período em que você conhece para decidir se você quer dar um passo a mais com essa pessoa ou não. Então qual é a finalidade do namoro? A finalidade do namoro é muito simples. É se responder a seguinte pergunta: essa pessoa que está do meu lado, eu gostaria que ela fosse mãe ou pai dos meus filhos? Essa pessoa que está do meu lado, eu amo ela a tal ponto de me entregar por inteiro, por inteira, para ele ou ela? Essa pessoa que eu estou ao lado, eu estou disposto ou disposta a construir uma vida com ela? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer quando está namorando, meu Deus do céu. Então o namoro ele alcança a finalidade quando a gente consegue responder essas perguntas. E ao passo que a gente responde essas perguntas, a gente já sabe, né, qual será a condução dessa relação, ou o que a gente espera dessa relação, beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, pessoal, é essa questão do relacionamento, né? As pessoas hoje, a gente vai para os vídeos no YouTube, né, Instagram e tudo mais, as pessoas elas tentam te passar, por exemplo, um checklist, né? Olha, se acontecer isso, isso e isso na sua relação, você tem que terminar, né? Ou se tá acontecendo isso e isso na sua relação, é um sinal que a sua relação tá boa. É claro que tem um pouco de verdade nisso aí, né? Não podemos negar. Entretanto, a gente sabe que relacionamento não tem um roteiro prévio. E cada pessoa tem a sua individualidade, né? Por quê? Porque elas têm o seu próprio querer. Então, sob certo aspecto, quando a gente pega um namoro e a gente vai analisar essa realidade, a gente tem que levar em consideração algo que é muito importante, que é o querer do indivíduo, é o querer do sujeito. O que o sujeito quer? O que você de fato quer? Porque pode, tranquilamente, naturalmente, uma pessoa ser traída no namoro e ela mesmo assim querer continuar a relação. Pode ser uma pessoa que está no namoro que tá tudo certo, não tem nada de errado, e ela querer sair. Por quê? O nosso querer, ele não é tão lógico assim. O nosso querer, a nossa deliberação, ela não tem uma causa anterior senão ela mesma. No limite, a gente quer as coisas por quê? No fundo, porque sim, porque a gente quer. Nada justifica o querer humano senão o próprio querer daquela pessoa. É óbvio que uma pessoa mais imatura, ela pode achar que o querer dela é condicionado, ela pode tentar achar uma justificativa para o querer dela. E muitas vezes é assim que a gente faz, né? Eu não vou na academia hoje porque tá chovendo, eu tô cansado e com fome. O que eu tô querendo dizer com isso? Que basicamente estar cansado, chovendo e com fome impossibilita, inviabiliza a minha ida à academia. O que não é verdade. Eu não vou na academia hoje porque eu não quero. Essa aqui é... Eu não quero ir na academia, tô com fome, tá, não quero ir. Mas eu disser pra mim mesmo que eu não vou na academia por conta da fome, por conta do cansaço, é um auto-engano. Então veja, o querer humano ele é algo complexo. E quanto antes a gente percebe que a gente faz as coisas porque a gente quer, e isso basta, mais próximo da sanidade mental a gente está. Então, quando uma pessoa ela tenta achar uma série de justificativas para o querer dela, ela está meio que se enganando. Quantas vezes na terapia, né? Um paciente chega para mim, terminei com meu cônjuge, com meu namorado, minha namorada, porque ele fez isso, e eu não posso aceitar, eu não vou aceitar isso. Ela tenta bancar uma pose ali de que ela não quer mais. Só que no fundo, talvez ela queira. E aí volta. Óbvio que vocês já viram situações, daqui a pouco, de um amigo ou de uma amiga que passou por um relacionamento ruim, ou até mesmo você. Todo mundo na volta dizia que tinha que terminar, sair fora, e você quis continuar. Aí te perguntam por quê e você fala, não sei, eu quis. Você quis. Agora veja, o nosso querer, ele também está ligado com inúmeros outros fatores. Ou seja, com a nossa autoimagem, com a forma que a gente enxerga as coisas, com a maneira, né, que nós lidamos com a nossa própria vida.
Então é claro que uma pessoa com uma autoimagem precária, com uma baixa autoestima, a tendência é que ela conduza o querer dela levando em consideração esses elementos. E aí, portanto, pode ser uma pessoa que daqui a pouco entra num relacionamento, a autoimagem dela tá tão assim, rebaixada, ela não se respeita, e ela acaba aceitando um relacionamento, ela acaba ficando num relacionamento por mais que aquilo ali aparentemente não seja bom pra ela. Mas ela quer estar ali. Ou seja, pra ela, ela vê algum bem. Na cabeça dela há um bem, senão ela não ficaria. Daqui a pouco o bem que ela pode chegar pode ser algo meio enganoso. Em que sentido? Se eu não ficar com essa pessoa, eu vou ficar sozinha. Olha uma dedução que ela está fazendo. Eu sou tão feia, sou tão chata, sou uma pessoa tão fraca, ruim, que não mereço amor, respeito, então esse é o único santo que me quis. Todos os outros não vão querer, então eu tenho que aceitar tudo que ele faz comigo. Isso é um auto-engano. Mas percebe que o querer dela está operando, ela está querendo algo, ela está querendo um bem, ela quer estar ali. Só que a inteligência dela está ofuscada, ela não está conseguindo enxergar a realidade de fato como ela é. E justamente por não enxergar a realidade de fato como ela acaba tomando decisões ali a partir de uma realidade fictícia que ela criou na própria cabeça. Sobre os outros, sobre a vida e sobre ela mesma. Então quando a gente fala de ficar ou não no namoro, aqui já está um grande ponto. E esse é o cerne do nosso vídeo. Nós temos que olhar para a realidade. No final das contas, grande parte dos nossos sofrimentos, sobretudo nessa esfera de relacionamento, é que a gente está querendo se convencer de algo através da fala, sendo que os nossos olhos estão vendo algo oposto. Você está querendo acreditar mais no que você está falando do que os seus próprios olhos estão vendo. Sob certo aspecto, esse é o fundamento de grandes neuroses dentro de relacionamento conjugal. Para pensar. Quantas vezes você já não se ralou por conta disso? Você tem olhos, você tem uma psique que opera e interage com a realidade. Você tem uma inteligência capaz de apreender a realidade. Parte da essência do ser humano é justamente essa capacidade que a gente tem de entender como as coisas de fato são. Então isso o Otávio possui, a Dani possui e você que está assistindo também possui. E a sua inteligência está sempre buscando uma unidade para as coisas. Na terapia, uma das queixas que eu mais recebo dos meus pacientes é: poxa, eu gostaria de entender, eu não consigo entender. Olha só, o ser humano ele anseia por compreender. Então todos nós possuímos isso. Mas para pensar. Às vezes que você se ralou em relacionamento, você estava vendo algo, a tua inteligência estava querendo te mostrar, só que você estava querendo se convencer de algo oposto. Tira. Pessoa lá fazendo escarcéu, tacando terror. Ah não, mas ele é bom. Ah não, mas isso não é verdade. Ah não, mas eu conheço ele, eu conheço ela. 3, 10 amigos chegaram: ó, fulaninho, viu teu crush lá fazendo coisinhas na festa. Não, ele não faria isso comigo. Não precisa nem ser na festa. Não precisa nem ser em festa, exato. Então, eu tenho casos de pacientes que, ao remontar a história do relacionamento, todos eles falavam: Otávio, eu vi, eu percebia, só que eu me enganei. Eu estava tentando o quê? Criar uma realidade fictícia. E tentar viver a partir dessa realidade fictícia. E aí que está a grandíssima fonte de neurose. A gente nega a realidade tal como ela é, a realidade real, e a gente tenta viver a partir de um molde de uma realidade fictícia criada pela nossa própria cabeça. Viver nessa realidade fictícia é uma figura de linguagem, porque não tem como viver na realidade fictícia. Você está sempre vivendo na realidade real. Por mais que você tente se convencer que A, na verdade, não é A, é B, A vai seguir sendo A. E a sua inteligência, por ter essa capacidade de conhecer as coisas como elas de fato são, ela vai tentando buscar de fato o A, descobrir a essência do A. Por mais que você queira, relute e fale que A é C. Tá compreendendo?
Então, claro, isso é muito doloroso quando você está, né, tendo que se convencer de algo que não é real. Então, quando a gente fala de ficar ou largar no namoro, como saber se ainda vale a pena? Meu filho, minha filha, você tem que olhar para a realidade objetiva. É aí que residem as respostas. Olhar para a realidade objetiva com sinceridade e declarar as coisas como elas de fato são. Aí não vai ter erro. Porque você percebe que é muito danoso para sua vida você se relacionar com uma pessoa com expectativas criadas pela sua própria cabeça que num futuro que você nem sabe se vai acontecer, essa pessoa ela vai mudar ou alterar quem ela é hoje. Você está raciocinando a sua vida a partir de uma probabilidade, cara, que assim, a gente nem sabe se um dia vai se concretizar. Então essa coisa assim de estar no namoro com esperança é uma maluquice. Para pra pensar, olha só, vem comigo aqui. O sujeito te trai. Teu namoro tem briga. É um caos. Agora você está olhando para a realidade e declarando com sinceridade, cara, isso aqui é caos, tem traição, tem briga, isso aqui é meio caótico mesmo. Mas eu tenho a esperança, ou seja, eu tenho uma expectativa de que talvez no futuro, sabe-se lá como ou porquê, nós vamos ficar super bem e não vamos ser nada do que a gente é hoje. E tem aquele povo que acha que casar resolve, né? Não, vamos casar que vai resolver, vamos ter um filho que vai resolver. Você percebe o quão maluco é tentar viver nessa realidade fictícia? Você está apostando num futuro que nem depende unicamente de você. Porque assim, não, para esse futuro acontecer aqui, só eu preciso mudar. Tá, mesmo assim, né, beleza, mas assim, você tem que considerar que o outro vai querer mudar, que o outro também vai seguir exatamente o que você espera dele, para que aí sim vocês sejam felizes. Isso é uma maluquice. E aí o que é o auto-engano? É a pessoa se enxergar como mártir. Não é que eu vou fazer tudo por essa relação, a gente vai dar certo, isso aqui tem um sentido, tem um propósito. Aí entra na realidade fictícia. Então veja, olha, como a gente já tem uma conclusão muito evidente se esse namoro funciona ou não. É olhar para a realidade e declarar o que você está vendo, meu Deus do céu. É não raciocinar a partir de hipóteses, não raciocinar a partir de esperanças futuras. Não raciocinar a partir de falas. Ah, mas ele falou o quê? Ela falou o quê? Porra, se essa fala não tem uma sustentabilidade, não tem um respaldo na realidade, de nada serve. Mas de absolutamente nada serve. Eu posso falar aqui que eu pego 40 no supino na academia, mas se eu não pego 40 no supino na academia, eu tô falando, porra, tô mentindo, entendeu? Sem respaldo na realidade, nada faz sentido. Então veja, tem traição? Tem briga? Tem ou não tem projetos futuros? Tem comprometimento? Tem presença? Olha para a realidade e declara o que você está vendo. E aí você vai conseguir tirar uma conclusão muito evidente se esse namoro funciona ou não. A forma como a pessoa te trata A forma, ok pra ti. a forma como a pessoa te trata. O seu sentimento frente a ela. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Muitas vezes vocês querem achar uma resposta externa. Eu preciso que alguém me diga, eu preciso... Ou você acha que essa resposta está camuflada sob 7 paredes no interior do seu coração. Que você tem que cavar, que você tem que, enfim, passar por todo um processo para conseguir chegar na resposta real, né? Só que isso é uma mentira. Se você for sincero, você vai ter resposta na hora. Talvez a resposta seja dura, e por isso que você não consegue ser sincero. Talvez a resposta seja uma resposta que você não gostaria que fosse verdade, mas é verdade. Talvez você gostaria de estar querendo outra coisa, mas você não quer.
E você está tentando se convencer de que você quer essa outra coisa, só que no fundo você sabe que você não quer e por isso você sofre. Então, se você for minimamente sincero e conseguir declarar o que você está vendo, a realidade tal como ela é, e declarar o seu querer, cara, tá resolvido. Tu vai ter resposta, pô. Aí você pode chegar e dizer, não, Otávio, eu tô vendo aqui, esse relacionamento é uma merda. Cara, só me dou mal aqui. Mas eu não consigo terminar. Não é que você não consegue, você consegue, você não quer terminar. Por que você não quer terminar? Seja sincero. Porque eu amo ele. Não. Não me venham com... Ó, mentir pra mentiroso, pessoal. Pô, eu sou terapeuta, né? É sobre você, fala aí, não é sobre o outro, não é porque você ama o outro, é sobre você. O que te faz ficar com um sujeito que só te faz mal? Como é que vai amar uma pessoa que te faz mal, meu Deus do céu? Para! É algo muito mais teu do que dele. Aí tem que me dizer o porquê. Você tem medo de ficar sozinha? Você tem uma autoestima baixa? Você acha que você não vai conseguir alguém? Tem medo que os outros vão falar? Tem medo que os outros vão falar? Tem medo da sua família, medo da dele? Tem medo secundário? Exato. Seja sincero. Vocês percebem que a sinceridade é a base de todas as respostas. Porque é muito fácil de se enganar. Eu não consigo. Eu não consigo voar. Isso eu não consigo. Você não consegue voar. Mas falar que você não quer mais um relacionamento, você consegue. Tá no teu arco de possibilidades. É que eu amo muito ele. Não quero que ele sofra. Não quero que ele sofra. É assim, pessoal. Vocês sabem que não é... Vocês estão se enganando. Vocês estão se enganando. Tem que ser sincero. Tem que ser sincero. Sobretudo nessa fase do namoro. Beleza? Então aí, você sendo sincero, daqui a pouco você perceber o seguinte, eu não consigo terminar porque existem inúmeros fatores meus, ou seja, eu tenho uma fraqueza na minha vontade, eu ainda não tenho um autorrespeito bem consolidado, e justamente por isso eu não consigo tomar decisões a partir da minha própria individualidade, né, em primeira pessoa. Então tá, aí você tem que melhorar isso. Como? Terapia. Não é difícil de melhorar isso. Mais fácil do que vocês imaginam. Mas aí você vai ter que buscar resolver. Agora, não dá pra viver se enganando. Não dá pra viver em conto de fada. Sobretudo no namoro. O namoro tem que ser assim, ó. É romântico sob certo aspecto, mas é muito objetivo, direto e prático sobre outro. Acho que vale relembrar o que tu fala no outro vídeo. Não é pra mudar o outro, não é pra catequizar o outro. Que isso também é uma, né? É uma maluquice. Ver como o outro é e saber se quer ficar ou não. É, óbvio. E assim, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês não têm... Vocês não têm a capacidade de alterar necessariamente o querer do outro. O ser humano é composto por inteligência e vontade, é isso que nos define. A inteligência é essa nossa potência capaz de entender o que as coisas são, e a vontade é essa nossa capacidade de deliberar, de querer. Isso aqui é o que constitui a liberdade do ser humano. Então veja, você não vai conseguir alterar o curso da vontade, do querer do indivíduo. As pessoas elas só mudam se elas quiserem mudar. Você pode talvez servir como um polo de influência, você pode tentar ajudar, mas nada disso garante pra você que essa pessoa vai mudar por conta dos seus atos e gestos. Nada garante. A pessoa ela pode olhar pra tudo isso e não querer mudar porra nenhuma. Aí você se rala. Então é porque o que acontece? Nós, de alguma forma, a gente está acostumado a viver os relacionamentos sobre algumas referências muito fúteis. Né? Quando a gente fala, por exemplo, namoro, o que brota na sua cabeça quando você fala a palavra namoro? Tirando as experiências pessoais. Veja, em algum momento você
viu algo sobre namoro, você aprendeu algo sobre namoro, e depois você construiu uma referência do que é um namoro. E, portanto, você tenta viver o namoro a partir dessa referência que você criou. Só que a gente tem que se perguntar, qual é essa referência? Será que é uma referência sólida, uma referência saudável, uma referência madura? Ou é uma referência que você nem verificou se é verossímil, se você nem se questionou se é uma referência saudável, mas mesmo assim você tenta viver nesses moldes? O que moldou, assim, da minha geração, o símbolo, a referência a namoro? TV? Séries teenagers? Filmes? Que obviamente que nos apresentam uma realidade completamente fictícia, boba. Que as pessoas, sob certo aspecto, elas tentam viver assim. Eu não tô brincando, vocês tentam viver um namoro assim. Vocês tentam viver um namoro como no filme de Hollywood. Real, pessoal. Real, a maioria é assim. Então, é as pessoas que tentam transformar a vida numa novela. Querem viver um namoro novelesco, cheio de expectativas e referências completamente desajustadas e desordenadas, meu Deus do céu. Então não dá pra se perder nessas realidades fictícias. E por que é difícil a gente olhar pra realidade concreta e ser sincero? Porque às vezes pode doer. Tu olhar pra atitude do seu cônjuge e dizer, pô, essa pessoa tá nem aí pra mim. Cônjuge não, né? Namorado. Pô, essa pessoa faz isso, caraca. Ela não gosta de mim da forma que eu gosto dela. É duro dizer isso. Eu sei, dói. Com pacientes acontece direto no consultório. A gente tá analisando a realidade ali, ela... Então, Otávio, então o que você acha? Eu falei, olha, você sabe a resposta. Aí a pessoa, porra, dói, né? É ruim ouvir, é ruim perceber isso. É ruim, mas é muito melhor você ver isso, que é a verdade. E aí, portanto, você tem um centro de orientação, do que viver no auto-engano, numa mentira. A pior coisa que tem é a pessoa, ela tentar viver numa mentira por tanto tempo e depois ela descobre que aquilo aí não era nada do que ela estava pensando. E aí ela sofre, ela se arrepende. Como é que eu fui tão bobo? Como é que eu fui tão boba? Como é que eu permiti isso por tanto tempo? Como é que eu não vi antes? Então, a partir do momento que a gente decide firmemente, de uma vez por todas, a conduzir a nossa vida, não pelos nossos planos mentais fictícios, mas pela realidade concreta, meu Deus do céu, a gente não se perde. Não tô dizendo que a gente pode sofrer pra caramba, mas se perder a gente não se perde. Então eu tô olhando aqui, ó, o que meus olhos estão vendo? Isso é pra tudo. Relacionamento, trabalho, vida espiritual, tudo. Tudo. O que eu tô vendo aqui? Sinceramente, pá. Aqui você tem um centro de orientação e você tem as respostas que você precisa. Fechou? É isso aí, né? Mais um vídeo concluído. E até a próxima, então. Valeu.